E já que estamos falando da perda da hegemonia americana, o Martin Wolf traz uns dados no Financial Times muito interessantes, que mostram, no longo prazo, a evolução dessa situação. Então eu queria começar aqui por esse gráfico do meio, que mostra que em 1820 a Ásia respondia por 60% do PIB mundial. Com o caminhar do século XIX, que é conhecido como o século das humilhações para os chineses, a Ásia foi perdendo papel no PIB mundial até ser ultrapassada pela Europa Ocidental nos anos de 1950. Em 1980, a Ásia já tinha recuperado a sua posição histórica de principal região econômica do mundo, mas a tendência continuou e recentemente podemos ver que a Ásia responde por mais ou menos 50% da economia global. O gráfico da esquerda mostra que essa retomada da importância econômica da Ásia se deu sobretudo pelo crescimento no Extremo Oriente, em especial na China, que vem desde os anos 40 numa recuperação do seu potencial econômico de maneira contínua e se acelerando, sobretudo a partir da virada desse século. Se ao final da Segunda Guerra Mundial o PIB per capita da China era equivalente a 15% do observado na Europa Ocidental, e apesar de ainda existir uma distância considerável entre o nível de renda nas duas regiões, a diferença caiu e hoje a renda per capita na China equivale a cerca de 40% da renda europeia. Para finalizar essa comparação, o gráfico da direita, mais uma vez confirmando que a participação do Extremo Oriente na economia mundial, que historicamente foi a região mais desenvolvida do mundo até o início do século XIX, volta a crescer depois do fim do século das humilhações, com a ascensão do Partido Comunista Chinês ao poder na metade do século passado. E desde então a região retoma seu lugar histórico de primazia entre as principais economias do mundo. Então já ouvi muito o argumento de que o neoliberalismo teria tirado milhões e milhões de pessoas da pobreza desde a sua retomada nos anos 80. Mas o que esses gráficos mostram é que o principal responsável pela redução da pobreza no mundo, que estava concentrada na China, depois de séculos de exploração colonial, foi a ascensão do Partido Comunista Chinês, que permitiu a retomada do crescimento, a melhoria de vida da sua população e a volta do país ao lugar de destaque na economia global que ele historicamente sempre ocupou. E para ressaltar ainda mais essas diferenças entre o modelo neoliberal dos países ocidentais e o socialismo com características chinesas, eu queria mostrar que na França, quanto mais rica é a família, menos impostos ela paga. Como a gente pode ver aqui nesse gráfico, existe até uma progressividade na estrutura dos impostos na França. Mas na medida em que eu vou andando para a observação das famílias mais abastadas, a partir de um certo nível de renda, os impostos começam a se tornar regressivos, atingindo o menor nível de taxação justamente nas parcelas de renda mais altas da sociedade francesa. Em outras palavras, as 37 famílias mais ricas do país pagam menos impostos do que qualquer outra faixa de renda, mostrando um sistema que, mesmo sendo um dos mais influenciados pela ideia de justiça social, não consegue romper essa característica concentradora de riqueza na mão de poucos bilionários, aos quais as regras parecem sempre beneficiar. E do outro lado, na China, a gente pode observar que as principais discussões econômicas não dizem respeito a essa estrutura voltada para o privilégio de apenas alguns iluminados. A política econômica chinesa é voltada para a construção de uma sociedade moderna, baseada na tecnologia de ponta, que permite o aumento salarial constante que vimos estar ocorrendo desde a chegada do PCCH ao poder. Então, enquanto os estivadores americanos empobrecem, ao mesmo tempo que os portos dão lucros recordes, que os mais ricos recebem mais benefícios fiscais que qualquer outra faixa de renda na França. Na China, o foco está em desenvolver indústrias competitivas que permitam ao país uma inserção na economia global
de maneira que isso reflita em ganhos de produtividade, que são acumulados por toda a sociedade, seja com o uso de grandes empresas estatais, seja com a expansão dos serviços públicos oferecidos. E aqui podemos ver 2 exemplos só do dia de hoje. A China finalizou a construção do seu primeiro grande navio de cruzeiro, que podemos ver na imagem da esquerda, assim como concluiu a venda de trens elétricos de última geração para a Argentina, como podemos ver na figura da direita, confirmando que a China está cada vez mais baseada em indústrias de ponta que permitem salários mais elevados, como é o caso da engenharia necessária para esses 2 casos apresentados.